Existe uma igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, que aliás é Ele mesmo. Essa igreja é a igreja dele, que ele comprou com seu próprio sangue. Essa igreja, ela não tem nenhuma ligação física ou espiritual com este mundo. Nunca teve e nunca terá. Essa é a realidade. Essa igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, que aliás é Ele mesmo, ela nunca entrou dentro de templos construídos por mãos humanas. E se você quer saber disso, leia o livro de Atos dos Apóstolos, que vai falar ali claramente que a igreja, logo depois da ascensão do Senhor Jesus aos céus, essa igreja nunca entrou dentro de templos construídos por mãos humanas e nem construiu nenhum templo para que isso acontecesse. Então, porque aquela igreja ali, ela tinha essa consciência de que era a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, que aliás é Ele mesmo. Então, a igreja naquela época tinha consciência de que ela estava edificada na pedra angular que é Cristo Jesus. E por estar edificada nessa pedra, ela não podia cair de sua firmeza em tempo algum. Ela não podia se desviar. Ela não podia passar para outro evangelho. Ela não podia se envolver em doutrinas estranhas ou com doutrinas estranhas. Ela não podia dar lugar à doutrina dos nicolaítas, à doutrina de Balaão. Ela não podia se deixar levar pelaquela profetisa Jezabel. E nem podia ser uma igreja orgulhosa, prepotente, como era a igreja de Laodiceia. Ela não podia ter nome de que estava viva, mas estava morta. Não, a igreja não poderia, em tempo algum, se desviar da verdade, do evangelho, da graça, da sã doutrina, da nova aliança. Ela nunca poderia, em tempo algum, pegar coisas da lei mosaica e colocar sobre si mesma como se isso fosse algo comum e normal. Porque a igreja naquela época já estava conscientizada da nova aliança, que foi instituída com base em superiores promessas. Isso estava na consciência deles. E o Espírito da verdade os guiava a essa verdade. Era assim que a igreja vivia. Embora naquela época começou a surgir desvios, mentiras, escândalos, outras doutrinas, pessoas que gostavam de exercer a primazia entre o povo, enfim, falsos profetas, falsos mestres, idolatrias, coisas inconvenientes começaram a surgir na igreja. Mas, quando lemos as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, a epístola de Judas, a epístola aos Hebreus, a epístola de Tiago e outras, ficamos sabendo como a igreja agia quando isso acontecia. Ela não dava lugar para essas coisas. Ela não dava ocasião para essas coisas entrarem e fazer com que elas pudessem ser, e fazer com que a igreja pudesse ser induzida ao erro. Ela não dava lugar para esses homens pervertidos. Ela repelia isso delas. A igreja tinha essa atitude que partia dela para que ela pudesse permanecer genuína, pura e simples, no padrão do Senhor Jesus, porque a igreja tem que viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, porque a igreja é do Senhor Jesus, sem dúvida alguma. Mas hoje, no século XXI, infelizmente, há muito tempo a igreja se deixou envolver e se enredar pelos templos construídos por mãos humanas. É verdade, pessoal. Infelizmente,
a igreja se colocou nessa condição. E isso está totalmente errado. É um absurdo que ainda existam pessoas que se deixam enganar por isso, por templos construídos por mãos humanas. Eles se deixam enganar porque aqueles que construíram esses templos, eles colocam lá na fachada o nome igreja A, B, C, D e por aí vai. Só no Brasil existem milhares de denominações diferentes que não passam de templos construídos por mãos humanas. Esse é um absurdo que não tem cabimento algum, nem para você nem para mim. Então, nós, como corpo de Cristo, que somos a igreja, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Não podemos mesmo. Então, se você é a igreja do Senhor Jesus, assim como eu sou a igreja do Senhor Jesus, comprada pelo sangue dele, para que estejamos nele, edificados nele, então não podemos deixar que nenhuma sujeira, mácula, dolo algum, possa destruir a igreja de dentro para fora, como está acontecendo hoje. Sim, porque os fermentos que ao longo dos anos fizeram a igreja apodrecer, deixaram a igreja na condição em que ela está hoje, totalmente afastada da verdade, a qual ela deveria se apegar com firmeza para que dela a igreja não pudesse se desviar em tempo algum. Então, dá para entender que a igreja hoje se desviou em muito do caminho, da verdade, daquilo que o Senhor Jesus aprova e concorda. A igreja se desviou disso e se envolveu em muitas coisas erradas, coisas sujas, imundas, porcarias, coisas nojentas, coisas como aconteceu na igreja de Laodiceia, porque ela estava morna. E por estar morna, o Senhor Jesus disse que estava a ponto de vomitar essa igreja de sua boca. Porque essa igreja estava causando náuseas em Jesus, ânsias de vômito. Isso é uma situação terrível, abominável para o ser do próprio Senhor Jesus. Ele não gosta desse tipo de coisa. É repugnante quando uma igreja chega a esse ponto. Então, hoje, infelizmente, o que podemos ver é que a igreja está nessa condição. E está piorando cada vez mais. Dá para se ver por aí. Existem muitos vídeos no YouTube denunciando isso claramente. A situação da igreja hoje é caótica. É horrível. O diabo está gostando muito disso. Porque ele é o principal inimigo da igreja. O principal inimigo daqueles que têm os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. É contra esses que Satanás peleja. Ou seja, ele peleja contra a igreja. Ele guerreia contra a igreja. Ele está vencendo a igreja hoje. A igreja está se tornando escrava do vencedor. Por que a igreja chegou nesse ponto? Porque deu lugar ao diabo. Ele tomou conta. É verdade. Infelizmente, as denominações hoje estão do jeito que o diabo gosta. Sem dúvida alguma. E ele comemora isso. Ele aplaude. Quando alguém diz amém ou aleluia dentro de um templo construído por mãos humanas, concordando, sendo cúmplice e conivente com as práticas que existem ali, ele fica satisfeitíssimo. É verdade. O objetivo dele é destruir a igreja. E ele está conseguindo. Dessa forma, fazendo a igreja entrar dentro de templos construídos por mãos humanas, coisa que o Senhor Jesus nunca deixou uma ordem específica para que isso acontecesse. Nem os apóstolos que escreveram as epístolas fizeram tal coisa. Não há recomendação alguma para que possa se construir templos feitos por mãos humanas, para a igreja entrar dentro deles. Não existe. Pode ler as escrituras todas que você não vai encontrar nenhum texto que
possa respaldar a construção de templos feitos por mãos humanas. Não existe mesmo. Pelo contrário, o templo, o santuário, é a própria vida, o próprio corpo da pessoa. É onde Deus habita. Esse é o templo. Essa é a casa espiritual edificada em Cristo, como está escrito na Epístola de Pedro, bem claramente. Para não deixar dúvida em ninguém. Pessoal. Essa é a realidade. Então, a igreja hoje tem que acordar, tem que despertar, tem que abrir os olhos, tem que cair em si, cair na real. Tem que se arrepender. Se você ler as epístolas que foram escritas para as 7 igrejas da Ásia, você vai ver lá que em muitas daquelas epístolas, o próprio Senhor Jesus dá a chance da igreja se arrepender. Hoje é a mesma coisa. Ele está dando tempo para a igreja se arrepender. Mas para que haja esse arrependimento, a igreja tem que se compungir, tem que se humilhar, tem que se converter e se arrepender dos erros, se purificar dos erros completamente. Se lavar completamente disso. Dessa sujeira imunda que sujou as vestes da igreja, contaminou. A consciência de muitas pessoas está contaminada pelo erro, induzidos ao erro. Essa é a realidade, pura e simples. Isso se dá para perceber e dá para se notar claramente. Os resultados, ou melhor, os maus resultados que a igreja está passando hoje, dá para se ver claramente. Acontecem mesmo. E quem mais vê isso e lamenta é o próprio Senhor Jesus. Porque ele deixou as Escrituras como um parâmetro para revelar quem é a igreja de fato e quem não é. Para não seguirmos os maus exemplos de igrejas erradas que se deixaram perverter por homens pervertidos, por homens que se desviaram da verdade, por homens que supõem que a piedade é fonte de lucro, por homens que se apossam da igreja como se fossem deles. Eles tomam conta mesmo. Eles exercem a primazia e o domínio sobre o povo. Eles gostam de fazer isso. Eles gostam de dominar o povo. Se esquecendo de que a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra é uma igreja dele, pertence a ele. Ele é o Senhor da igreja, o cabeça. Ele é o pastor e bispo da igreja. A primazia na igreja é apenas e unicamente do Senhor Jesus e de mais ninguém. Não admita isso em tempo algum. Não admita que um outro homem domine sobre você, sendo o bispo primal, o bispo primaz da sua vida. Não, não faça isso. É totalmente errado. E isso está escrito claramente. Porque o Senhor Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então, as ovelhas são do próprio Senhor Jesus. A igreja é dele. E de mais ninguém. Ele é o único pastor. Ele é o nosso guia, o nosso mestre. O único. Então, fica claro aqui que a igreja hoje está em maus lençóis. Porque pastores, bispos e apóstolos, infelizmente, estão deixando a igreja nessa má situação. E não podemos concordar mais com isso. Não podemos participar disso mais. Isso é um erro. Nós não podemos continuar no erro. Temos que acertar. E para acertar, como o Senhor Jesus quer que façamos, temos que voltar para o princípio, para algo puro e simples, para que possamos viver de uma forma que possamos viver na simplicidade e pureza devidas a Cristo. O dever da igreja é esse, viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, praticando as coisas que vão fazer com que a igreja viva para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Porque existem muitas coisas por aí nas denominações que não estão sendo feitas para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Pelo contrário, estão sendo feitas para o inteiro agrado de Satanás, do diabo. É duro falar isso, mas é preciso falar palavras duras para ver se alguém entende.
para ver se alguém se situa, para ver se alguém acorda ainda disso aí. Porque, infelizmente, apesar de muitos já terem falado sobre isso, ainda hoje existem pessoas dormindo sobre essa questão. Não acordaram ainda. Parece que existe algum feitiço, alguma cegueira de entendimento, alguma coisa que o diabo fez que está impedindo as pessoas de entenderem isso de uma vez por todas. Talvez o que esteja acontecendo é que elas se tornaram escravas do vencedor. Então, isso é um grande mal. E um grande mal desse nível tem que ser cortado esse mal pela raiz de forma definitiva. É preciso que isso aconteça. Porque só dessa forma a igreja vai conseguir se livrar dessas amarras, desses laços, dessas coisas que acorrentam a igreja a algo muito errado. Então, é preciso que a igreja, que um dia o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, acorde agora. Há tempo para fazer isso. O Senhor Jesus está sendo longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade hoje, infelizmente, a igreja está muito distante disso. Porque ao longo dos anos, ela foi se acostumando, foi se amoldando, foi se conformando com coisas erradas, que infelizmente foram pronunciadas e ensinadas por pastores, bispos e apóstolos, infelizmente. Então, é preciso mudar esse quadro. É preciso que a igreja hoje volte a estar edificada em Cristo Jesus, como de fato tem que permanecer assim para sempre. Então, é necessário isso, pessoal. Existe ainda cura para esse mal, para essa doença, para essas coisas que estão corroendo a igreja como um câncer. Porque os fermentos que foram lançados na igreja ao longo de muitos anos produziram esse apodrecimento da igreja. Essas doenças incuráveis, que infelizmente não existe remédio, a não ser, é claro, a ação poderosa do Senhor Jesus. Ele sim é a cura. A cura é a igreja voltar a estar edificada em Cristo Jesus. Ele opera uma cura definitiva a esse mal. E eu espero que a igreja entenda isso. Talvez seja a última chance da igreja entender isso hoje. Porque a igreja hoje, na última era da igreja, está no mesmo nível que a igreja que estava na cidade de Laodiceia. Leia o texto lá em Apocalipse que você vai ver ele falando claramente sobre essa questão. Para que você entenda isso hoje no século XXI. Que a igreja de Laodiceia representa a última era da igreja. Antes do Senhor Jesus voltar. A igreja dos últimos tempos é a igreja de Laodiceia. Então, a igreja hoje não pode ficar na mesma condição que a igreja de Laodiceia estava naquela época. Que era terrível. Era uma igreja que estava orgulhosa, estava rica e abastada e não precisava de coisa alguma. Eles diziam isso com uma arrogância, uma prepotência. É o que está acontecendo hoje. Por exemplo, a maioria das pessoas que estiverem ouvindo o que eu estou falando aqui, mesmo que elas estejam dentro de tempos construídos por mãos humanas, elas não vão dar lugar a essa palavra aqui. Elas vão achar isso uma besteira, um absurdo. Eles vão achar que eu estou falando mentira, engano. E não vão querer sair de templos construídos por mãos humanas, porque já estão acostumados com isso aí. Infelizmente, essa é a realidade, que é totalmente diferente da realidade que vemos na igreja quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos. A diferença entre aquela igreja ali, relatada naquele livro,
E a igreja de hoje é gritante, é enorme, é muita diferença mesmo. Aquela igreja estava certa. A igreja hoje do século XXI está totalmente errada. Então, eu espero que essa palavra possa fazer alguém acordar. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.